vamos lá, deixa eu aproveitar, chamar o nosso querido Tassos Licurgo para esse papo matinal. Bom dia, Tassos, tudo bem? Olá, professor Marco Antônio, bom dia. Uma satisfação estar aqui em meio a pessoas que estão comprometidas com a verdade, o professor Rafael, o professor Adriano e a professora Ludmila. Uma satisfação enorme estar aqui no meio de vocês. Eu queria fazer um papo bem leve aqui entre nós, como se a gente estivesse conversando bem naturalmente mesmo, mas eu queria que a introdução para essa conversa fosse feita pela doutora Lud, nossa querida professora Ludmila, porque ontem aconteceu uma das coisas mais surreais e inacreditáveis que já foram feitas, que já foram vistas no mundo, no mundo jurídico, e falando em perseguição, quando a Polícia Federal pede ao Supremo Tribunal Federal investigação sobre o registro do Felipe Martins nos Estados Unidos, após o órgão negar que ele entrou no país, falando que olha que loucura isso, pessoal, parem um pouco, né? Volta. Quem não conhece o caso, é importante, a gente está falando sobre isso já há algum tempo, mas o que eles estão falando o Felipe, eles vão investigar quem falou sobre o caso e quem denunciou o caso, professora Lud, porque eles estão querendo dizer que o Felipe forjou a entrada, é isso que eles, não é nem insinuar, eles colocaram isso no relatório da Polícia Federal, professora. Então, eu estou tentando fazer o raciocínio até agora para tirar, extrair alguma lógica desse raciocínio da PF, porque assim, esse uso e a criatividade foi levado assim até a última circunstância. Vamos fazer o seguinte raciocínio. O Felipe ele deu um jeito de fraudar a própria entrada, mas para quê? Para ser preso meses depois e poder alegar perseguição? Quer dizer, o Felipe teria criado um fato para se prejudicar e virar mártir e atacar o Alexandre, dizer que o Alexandre ou a PF fizeram algo contra ele. Quer dizer, ele se prejudicaria, se colocaria na cadeia, cometeria um crime nos Estados Unidos, né, sendo ele um profissional aí das relações internacionais, criaria um problema dessa magnitude para ele próprio, né, comprometendo aí futuramente trabalhos que ele possa vir a fazer, porque ele quer dizer que o Alexandre de Moraes o persegue, porque ele quer dizer que o Fábio Choro o persegue. Quer dizer, nesse momento, a gente vê assim, que a racionalidade já chegou a nível zero, né, tanto na PF como da parte do Alexandre. E eu não duvidaria nada, assim, se o Alexandre ainda fosse para cima da PF, se fosse a última alternativa dele, dar uma de maluco e dizer, PF, como se dissesse, PF, obrigada aí por todos os serviços prestados, mas como não me restou alternativa, eu vou ter que aqui, né, fazer alguma coisa contra vocês, porque senão vai ficar ruim para mim. Só que para isso não acontecer, a PF acabou criando essa história mirabolante, assim, é um negócio realmente, não tem nem pé nem cabeça, nem você fazendo muito esforço para aceitar ali como algo crível. A doutora Ana Bárbara Schaffert, que é advogada de imigração aqui nos Estados Unidos, ela fez uma nota extremamente sóbria, dizendo, olha, essa nota agride a minha atuação profissional aqui nos Estados Unidos. Eu quero dizer que a gente bolou essa fraude, né, com que intuito? Se dizer ser preso e depois se dizer perseguido? Assim, é um negócio que realmente não tem nem pé nem cabeça. Você vê a que ponto chegou. Mas assim, enfim, o dia que esse regime cair, tudo isso aí é documento que prova o que aconteceu. Tudo isso aí é documento histórico. Então, não tem o que fazer, Fábio Chor. Assim, a gente já entendeu, todo mundo já entendeu o que você está fazendo, o que você fez no verão passado e o que você está fazendo agora. É aquele negócio que quanto mais mexe, mais fede. Então, assim, estava ruim até ontem. Agora, com essa nota, a coisa conseguiu piorar mais um pouco. A coisa é um saco, né, fundo que não tem fim, é um saco sem fundo. Né? Não tem mais
como piorar, aí depois piora. E a coisa, eu acho que vai continuar piorando sempre em níveis absurdos, como é esse último episódio. Mas isso é uma coisa interessante. A Ludmila, você fez direito onde, Lud? Na UFRJ. Na UFRJ. Eu fiz na PUC São Paulo. O professor Adriano não é advogado, né? É economista de formação. Tasso, você fez direito? Não. Você não fez direito, né? Ou fez? Também sou advogado também. Meus pêsames, Tassos. Eu compartilho dessa dor, né? Não, e eu queria abrir essa conversa, essa questão, Tassos. Um negócio desse, historicamente, você só vê no momento mais radical do regime, de deterioração do regime. Uma forma interessante de medir isso é nós analisarmos a quantidade de energia e de esforço que é empreendido para que defendamos a presunção de inocência. É algo básico no direito, que as pessoas são presumidamente inocentes. No Brasil se tornou um objeto de um esforço hercúleo, sobre-humano, para provar que a pessoa não deve ser acusada se não houver provas, né? E, paralelamente a isso, nós temos que mostrar o óbvio, atacar o abuso do poder estatal. No Brasil, aquilo que é comezinho se tornou algo extremamente complexo no mundo jurídico. O mundo jurídico está deteriorado. O Brasil de hoje, a verdade, é praticamente subversiva. Temos, penso eu, na mesma esteira aí da doutora, de valorizar o papel da advogada, da Ana Schaffert, não é isso? Que está praticamente se tornando um símbolo aí da resistência jurídica contra essa intimidação política. Existe um poder político muito gritante e claramente explícito no ambiente jurídico. Há um duplo padrão que tem que ser combatido. Os corruptos estão soltos e os conservadores são caçados à luz ao meio-dia. Então, quando é que nós iremos, de fato, entender que o óbvio tem que vir à tona novamente e temos que lutar com todas as nossas forças para dizer que alguém é presumidamente inocente e que, se há algo no direito que tem alguma relevância, é a limitação do poder do Estado, principalmente no exercício do seu abuso. Então, é assim, algo que a gente fica sem entender, fica realmente muito entristecido e vendo a absurdidade tomando conta de tudo. E, às vezes, gastamos tanto tempo para dizer que 2 e 2 são 4, para dizer o óbvio. As pessoas são presumidamente inocentes e o Estado tem-se de ter seu poder limitado pelo direito. Não é o contrário. O Estado está agora sendo um instrumento na mão da esquerda para levar adiante os seus ditames nefastos. É interessante que, do ponto de vista intelectual, nós sabemos que o comunismo esperava, pelo menos intelectualmente, a extinção do Estado, mas não demorou muito e descobriu que o Estado, na realidade, era um grande poder na mão deles para fazer o mal. Então, temos que nos posicionar, sabe? A gente tem que se posicionar. Enquanto isso, alguns vídeos que muita gente acha que são aberrantes, eles começam a popular as redes sociais. Esse vídeo, tem gente que vai falar, isso é legal. Eu acho isso daí uma forma de você criticar. Tem gente que vai achar que é legal. Não sei, vamos ver. Vídeo 8. Chegou o Boneco Xandão, o juiz supremo que protege a democracia. Isso é antidemocrático. Ele fala frases super poderosas. Você vai ser investigado. E lança um livro laser da Constituição. Boneco Xandão com luz e Curatado, chegou o Boneco Xandão da coleção Heróis da Lei. Isso é antidemocrático. Uau! Você vai ser investigado. Pegue ele, Xandão. Não brinque com a democracia. Com voz eletrônica, livro da Constituição. Tem mais um. Tem mais um, não? Vamos colocar mais um pro Satir. Chegou o Xandão Super Juiz. Ele não liga pra Constituição e decide tudo com a própria martelada. Aperte o botão e veja o golpe de martelo em ação. Comanda a Polícia Federal na sua viatura com luzes e sons de verdade. Tem mais um. Olha quem chegou. Xandão! Juiz do coração, que bate com o martelinho para proteger quem precisa. Uau! Defensor das minorias. É inimigo da lei! Eu acho mais interessante de tudo isso é exatamente esse tecido cultural em que essas absurdidades se tornam possíveis no Brasil. Então, não é a questão apenas do autoritarismo, mas é a questão que no Brasil o autoritarismo encontra um ambiente propício para se transformar em marketing.
E isso é muito relevante. Então, não é questão de você buscar alguém para ser réu, mas é alguém para ser brinquedo. Então, quando você tem isso, é porque existe uma doença muito grave por trás. A reflexão sobre a figura do juiz como um espetáculo midiático e não como guardião da lei é sintomática. Reflete algo que está do tecido cultural muito danificado. Então, o tecido cultural, ele é o pano em que todas essas demais políticas públicas se legitimam. Então, o fato de nós assistirmos assim tão comumente o que acontece no Brasil, o fato em si é interessante, mas a denúncia de que há um esfacelamento desse tecido cultural é muito grave. No Brasil, o juiz virou piada, virou um espetáculo midiático, não é mais alguém que representa de fato a lei, que é guardião da lei. As instituições estão esfaceladas, você não tem um respeito mais às instituições, porque elas não se dão respeito. Mas, então, assim, não existe tradição para manter de instituições que não param de progredir e avançar em torno de caminhos nunca antes avançados. Não tem como a gente criar um elo de tradição. Pois Por isso que a gente fala em refundação, em mudar o regime. Isso não está na pauta dos caras, eles estão pouco se lixando para isso, eles estão lá pensando neles, eles estão nem aí. O juiz, que né, o Tasso falou muito bem, cara, você pega um juiz, né, que tá nem querendo parecer uma pessoa honesta, tá nem vai lá no jogo do Corinthians e mete o dedo pra galera. Então, cara, não é a preocupação deles, isso aí já era, estão nem aí para isso. A preocupação é pilhar, é o poder, é manter esse narco-estado vivendo, pulsando e mantendo eles. É isso. Pois é, nós já falamos aqui em outras oportunidades o quão descolada da realidade a militância esquerdista é. O marketing da esquerda, o marketing petista, o marketing comunista tenta pintar Lula como um grande negociador, e isso é uma piada e não preciso aumentar, não preciso esclarecer, uma piada de mau gosto. Né? Mas vamos ser francos, a esquerda negocia só se for princípios, não acordos. Ela negocia valores, não negocia tratados. O verdadeiro negociador, ele deve preservar a verdade, estar conectada com a realidade, mesmo que possa eventualmente ceder em detalhes, nunca em princípios, nunca na verdade. E a esquerda, ela é acostumada a ter a prática da mentira. A esquerda é uma ética de ladrões, uma ética que tem como método a mentira, que tenta preservar o poder mesmo quando perde o respeito. Então, Lula quer se tornar um grande negociador no mundo, é quase que como alguém querendo ser uma águia, mas preservando e promovendo a alma de um pombo. Né? A política sem moral, isso é o teatro do engano. E isso nós já vimos demais na esquerda e é o momento de nós nos colocarmos com veemência contra isso. Usa o jogo de palavras, independentemente da realidade, falam em soberania, mas o que querem praticar é o controle. É como se soberania para eles fosse o governo mandar no povo, quando na realidade deveria ser o povo que manda no governo. Então, essa máquina estatal que a esquerda utiliza de maneira muito feroz para domínio, ela se apropria de forma perversa desse discurso agora com vieses e vernizes patrióticos, mas na realidade é mais uma tentativa da narrativa de monopolizar o verdadeiro patriotismo. É a inversão total do sentido. O partido se faz passar por nação, é como se o que fosse correto fosse um partido, e quem discorda disso é um verdadeiro traidor. Qual é o antídoto contra tudo isso? É o discernimento, é o bom senso. E o cristianismo é muito relevante para a recuperação dos valores essenciais e centrais da nossa civilização. O cristão deve sempre exercitar o discernimento, a começar pelo discernimento espiritual e, por que não dizer, de maneira muito mais veemente, depois do espiritual, o discernimento intelectual para ver o que está sendo posto aí sobre a mesa. É um problema, né? Quando o poder ele se traveste de virtude, e é isso que a esquerda faz, é um poder nefasto travestido de virtude,
Quando isso encontra as garras do Estado, nós podemos dizer com a maior tranquilidade que o mal no Brasil já está institucionalizado. Eu descobri que tem umas cenas de novela, ou essas cenas elas estão vindo agora com uma intensidade maior ainda, Deus lá sabe por quê. Mas a gente tem a Thaís Araújo, e eu quero fazer um react com vocês desse trecho da novela da Globo. É melhor. Mas olha, sai pela porta dos fundos. Porque eu não sei se eles aceitam pessoas como você na porta da frente. Olha o drama. Olha o drama. O que eu estou vendo aqui é como eles estão gerando a comoção. Então a Thaís Araújo está ali ofendida. A mulher é racista. Como é que é? Eu não... Racista nojenta. Não, eu acho isso fenomenal, porque isso não faz parte mais do mundo... O racismo faz parte, sempre vai fazer, e todo tipo de pessoa que odeia a outra por qualquer motivo. Isso vai existir sempre. Mas a maneira como eles incorporam a cena, Satie, é assim... É aquele negócio que protagoniza a vida da pessoa. A pessoa vive em função disso, ela vive para isso. A novela também, ela existe, parece que para isso. Eu gostaria de fazer uma distinção muito importante da minha perspectiva. Pessoas racistas existem, como existem estupradores, assassinos, existem pessoas perversas. Mas em relação ao racismo estrutural, nós no Brasil, nós temos uma solução pacífica, que é a miscigenação. Nós somos miscigenados no Brasil antes mesmo da chegada dos negros. Isso é um tratado de paz, a nossa tensão racial. Não é por acaso aqui que nós tivemos elementos históricos relevantíssimos, como, por exemplo, quase 100 anos antes de Obama, nós tivemos um presidente negro da República Federativa do Brasil, em 1910. Tem Nilo Peçanha, você tem Machado de Assis, considerado negro, que é patrono da literatura nacional. Você tem vários expoentes da mais alta estirpe intelectual. As Assembleias de Deus no Brasil, por exemplo, grandes mentores, professores, pastores respeitadíssimos eram negros. Então nós demos a solução pacífica. Hoje em dia o que a esquerda faz é extirpar radicalmente essa grande solução que nós demos por meio da mestiçagem, tentando trazer uma crescente da tensão racial, quando era para trazer a solução por meio da mestiçagem. Quase ninguém mais lê Gilberto Freire, né? Um dos maiores problemas do Brasil, eu falo com uma certa graça, foi ter substituído o Y do Freire pelo I. Em vez de Gilberto Freire, nós temos Paulo Freire, quando Casa Grande Senzala demonstra a formação do nosso povo. Então, é muito importante que nós possamos veementizar o indivíduo, dizer que a vida é dura para todos. Aqui no sertão do Nordeste, por exemplo, você vai encontrar pessoas paupérrimas e quase nenhuma negra. Pessoas loiras, dos olhos azuis, paupérrimas. Aqui no sertão do Rio Grande do Norte, por exemplo, na região do Siridó, você tem um sem número delas. Então, a escravidão, por exemplo, nunca teve, não veio como algo de questão racial. O nome escravo, aliás, vem de eslavo. Os próprios negros que foram escravizados, eles, africanos, escravizaram portugueses. Do século XV ao XVIII, os piratas berberescos, os piratas da Berbéria, já escravizaram portugueses. Você tem os primeiros escravos dos Estados Unidos eram brancos. Então você tem pessoas que escravizam pessoas, independentemente das cores. Você tem essa tristeza que é o mundo. Mas no caso do Brasil, nós estamos à frente dos outros países porque temos essa solução pacífica que é a mestiçagem. Você pode ir para qualquer lugar do Brasil e isso é a grande beleza. Você vai do norte ao sul, do leste ao oeste, fazer palestras e nas igrejas ou em qualquer lugar. A maior beleza que nós vemos são pessoas de todas as cores, absolutamente misturadas. Eu tenho ascendência cearense, Tassos. Por isso que eu tenho a cabeça um pouquinho mais avantajada. Mas meu bisavô veio do Ceará para vender tapete em São Paulo. Olha só.
E eu só termino dizendo uma coisa: aqueles que são cooptados por essas garras do racismo, especialmente os negros, que se vitimizam com isso, eles se colocam numa situação muito difícil. É como o nordestino que se coloca assim e qualquer outro, porque vão perder a perspectiva de que a vida é dura. E aqui eu retomo mais uma vez o autor que foi citado pelo Dr. Satie, que é o Thomas Sowell. Thomas Sowell diz: a vida é dura, o melhor que nós podemos fazer é nos preparar para ela. A vida é dura para todo mundo, para todas as pessoas a vida é dura, e nós temos que nos fortalecer para isso. E uma coisa importante é, de fato, valorizar o indivíduo e não nos deixar ser cooptados por essas garras nefastas do coletivismo, como o negrismo, o feminismo e todas as demais associadas. E é por isso, professor, que se você não escapa das agarras do feminismo desse tribalismo identitário maluco da extrema esquerda, você pode virar uma Maria do Presidiário. E ela tem um recado importante para você, professor Adriano. Abra os seus ouvidos. Eu estou recebendo aqui em Brasília o Comitê em Defesa dos Correios. E onde eu caminho, em cada cidade, tenho encontrado trabalhadores e trabalhadoras dos Correios que têm o maior compromisso com a soberania nacional e com o nosso povo brasileiro. Porque essa empresa pública é puro compromisso com o Brasil, com os brasileiros e brasileiras em todo o território nacional. O comitê está instalado aqui em Brasília há mais de 60 dias, em busca do fortalecimento, apesar de estar passando uma crise financeira, mas como uma empresa mais de 360 anos de história construída pelos trabalhadores e trabalhadoras, nós vamos conseguir sair dessa situação bastante difícil, porque nós lutamos pela soberania nacional e por uma empresa pública boa e de qualidade. Eu tenho muita confiança que o presidente Lula, com o carinho e o respeito que ele tem pelos Correios, ele que já salvou 2 vezes os Correios da privatização, agora neste momento está colocando todo o seu empenho para a resolução dos problemas econômicos e financeiros dos Correios, para a saúde financeira da empresa e também uma lei que a gente aprovou e que tem muito carinho, que é a fidelização. Então, se toda a estrutura pública do Brasil fidelizar na utilização dos serviços de logística, de entrega dos Correios, a gente vai fazer dessa empresa novamente a mais forte e a mais querida do Brasil. Essa questão do Correio, só para... Eu acho interessante que é um dos exemplos mais bem-sucedidos do fracasso do modelo de gestão do PT. E só pode ter uma dissonância cognitiva muito grande, né? Porque você tem um exemplo do fracasso e eles utilizam, desculpa, eu poderia deixar, é um estudo de caso, para você demonstrar como o negócio não funciona. Para concordar, é uma empresa pública aí que foi, de alguma forma, um símbolo de eficiência no passado, a gente tinha essa memória de quando criança, mas hoje acumula rombos históricos, fruto de uma gestão absolutamente inchada, não só inchada, mas politizada, uma gestão irresponsável, que penaliza não apenas o cidadão, mas também o próprio trabalhador dos Correios. Aí é que eu trago a tese da dissonância cognitiva, que é impressionante. Eles defendem algo defendem algo que está atacando eles mesmos. Então você tem um governo que insiste, aí nós vimos no vídeo, a manutenção do comando dessa estatal, recusa a privatização, recusa uma reforma contra privilégios, contra atos de ineficiência. É uma loucura total. Nós vivemos uma psiquiatrização do mundo. Agora, a solução são empréstimos bilionários financiados pelo contribuinte. Quem no mundo vai defender isso? Uma transferência de gasto estatal para o bolso do povo. Essa é a solução que eles têm. Vamos transferir o gasto estatal para o bolso do povo. E os serviços são entregas péssimas, né, com atrasos, logísticas ruins, e o discurso oficial é salvar essa desgraça. Eu não posso mais assim ter uma análise, senão trazendo para os labirintos mais profundos da psique e dizendo que tem uma dissonância cognitiva da realidade absoluta e as pessoas estão vivendo num mundo paralelo. Eu não queria usar esse nome, que não é adequado usar, mas eu vou pedir licença para usar. É uma espécie de uma esquizofrenia política. Não tem mais como defender, senão dizendo que o âmbito já está na psique das pessoas mesmo, não. Professor Tassos, obrigado, meu amigo. Sigam Tassos Licurgo aqui. Tassos Licurgo com Y, L-Y Curgo, e o canal Licurgo também no YouTube. Obrigado, Tassos, sempre também um privilégio poder te ouvir e obrigado pela participação, sempre uma honra estar ao seu lado. Eu que agradeço mais uma vez por estarmos aqui reunidos para falar do que é belo, justo e verdadeiro. A satisfação de dividir a bancada com o professor Adriano, que conta sempre comigo
e que Deus nos abençoe a todos.